A questão é, nós estamos entrando no Êxodo agora, e a grande pergunta, isso foi da matéria da última aula, quanto tempo levou a escravidão no Egito? Alguém tem alguma ideia de quanto tempo durou a escravidão no Egito? Todo mundo vai dizer, não, foram 400 anos. Isso é que a maioria das pessoas tem na cabeça, porque isso é o que mais é divulgado, é mais falado. Todos os textos, todas as homilias falam da escravidão do povo hebreu por 400 anos no Egito. Eu vou pegar o livro aqui, só para retomar, só um minutinho, eu vou pegar o livro aqui que eu vou ter que usá-lo no vídeo. Este livro, este livro aqui eu vou ter que usá-lo no vídeo para comentar com vocês aquilo que eu vou dizer. Então, é o seguinte, na verdade, 400 anos é um número básico, né, que nós estamos falando. Só que eu fui aprender que realmente esse número não é exatamente correto. Existem, lógico, interpretações, exegeses, existem várias opiniões acadêmicas, né? Mas a que mais os acadêmicos batem o martelo e são mais simpáticos à tese de que foram 215 anos. O tempo do povo hebreu no Egito como escravo, até a saída com Moisés. 215 anos. Por que, olha que interessante como é o aprendizado e como é que chegaram nesse número. Primeiro que eu fui confirmar depois no livro de Flávio Joséfo, que é um livro, esse Flávio Joséfo, ele é um judeu, ele é do quase contemporâneo de Jesus, né? Quase contemporâneo de Jesus, e eu preciso achar aqui, eu tinha desmarcado. Tomara que eu ache aqui. No artigo 85. É fantástico esse livro. E esse Flávio Joséfo, ele testemunhou, ele lutou presencialmente, ele esteve presente naquele combate contra os romanos, as tropas de Tito e Vespasiano, que destruíram o templo de Jerusalém no ano 70. Ele estava lá, presente. Ele lutou contra os romanos, que os judeus foram vencidos, né? O povo israelita foram vencidos. E depois disso ele foi capturado vivo, né? Muitos foram mortos, mas ele foi capturado vivo e foi levado para Roma, onde ele viveu o resto da vida dele. Aí ele escreveu esse livro, A História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Então aqui nesse livro ele fala o seguinte, eu vou ler esse trechinho, no artigo 96, diz assim: os israelitas saíram do Egito no mês Xântico ou Nisan, a dias 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo da terra de Canaã, e 215 anos depois de Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado.
Então, eu vou repetir a frase central do texto aqui. 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó ter chegado no Egito. Bom, esse é o relato Flávio Joséfo. Ele foi um historiador. Muitas coisas que nós não temos na Bíblia e que toda a academia teológica que existe hoje aceita e lê, é extraído deste relato, porque ele foi um historiador contemporâneo. Então ele foi um jornalista. Então não dá para ignorar o relato histórico, né, documento. Inclusive ele fala no livro, em algum momento, de Jesus. Né? Os teólogos que criticam a historicidade da Bíblia, eles falam que Jesus é uma figura lendária, né? Que Davi, uma figura lendária, não existiu, foi criada, é fictícia. Flávio Joséfo cita o nome de Jesus lá na frente, bem na frente. Ele não conheceu Jesus, né? Foi após a morte de Jesus, mas ele fala sobre Jesus. Então, existem coisas que nós sabemos hoje e que não constam na Bíblia. Não constam na Bíblia. Por exemplo, nós acreditamos e sabemos que o apóstolo Paulo, foi decapitado em Roma. Né? Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, essa é a questão. Bom, o que eu não quero fugir nem alongar. Mas o que eu não sabia, né, que o tempo de permanência do povo hebreu escravo foi de 215 anos. 215 anos. Aí o professor faz uma conta, que eu achei fantástica, para como conseguir chegar nesse número. Como é que, através dos textos bíblicos, né, não por especulação, como é que ele conseguiu deduzir que Flávio Joséfo pode ter razão? Né? A gente tem que dizer o seguinte, tem que ser honesto, não se pode bater o martelo, porque isso é uma tese, né? Não se pode, porque nós não temos documentos comprobatórios históricos palpáveis, mas nós temos fragmentos de história que nos levam a esses dados. Então, começa assim, o raciocínio do professor, da aula que eu estou agora dando para vocês como exemplo, que como essa aula está nos acrescentando. Nós sabemos que José, né, o filho de Jacó, filho mais amado de Jacó, foi vendido. Todo mundo conhece essa história. José foi vendido para os egípcios, né? Para os ismaelitas, na verdade, porque foram os ismaelitas que passaram no deserto e os irmãos de José venderam José para eles. Eles que levaram José para o Egito e lá venderam como escravo. José tinha 17 anos. Né? Para quem não sabe, ismaelitas são descendentes de Ismael, que é o filho de Abrão com Agar. Né? Abrão teve Isaac com Sara, filho de Abrão e Sara, mas Abrão teve, antes de Isaac, teve filho com Agar, que era uma serva de Sara. E esse filho chamava-se Ismael. E deles houve a descendência, que é a descendência muçulmana hoje. A descendência muçulmana é de Ismael, os ismaelitas. Foram eles que compraram dos irmãos de José, ali onde eles estavam, no deserto, apacentando as ovelhas, e os ismaelitas levaram José para vender como escravo no Egito. José tinha 17 anos. Vamos guardar esse número. José
Foi para o Egito, escravo, tem aquela história que eu não vou contar, todo mundo já sabe. Foi para a casa de Potifar, ficou preso, papapá. Depois ele começou a interpretar sonhos e o faraó chamou José. Quando José foi à presença do faraó, ele tinha 30 anos. Isso está na Bíblia, 30 anos. Eu separei alguns textos aqui, mas esse eu não separei. Que fala que Moisés foi à presença dos faraó quando ele tinha 30 anos. Ou seja, de 17 para 30 anos, passaram 13 anos dele lá, com Potifar, preso e tudo mais. Então, com 30 anos, ele foi até o faraó e encantou o faraó. Aliás, um parênteses para vocês. A história dessa relação do faraós com o povo hebreu é maravilhosa. É maravilhosa e explica algumas coisas que a gente não consegue entender. Por que essa simpatia do povo de faraó com os hebreus? E depois aquela inimizade mortal, transformaram eles em escravos. Essa história eu não vou contar aqui, mas ela é maravilhosa, maravilhosa. Também foi parte da aula. E o que aconteceu? José fez a interpretação do sonho para o faraó de que, aquela história das vacas gordas, vacas magras, de que haveriam 7 anos, né, de período de fartura no Egito. Depois desses 7 anos haveriam 7 anos de fome, de escassez, e de que o faraó deveria fazer a provisão, se aprovisionar, se preparar para esse período de fome. E isso que fez de José o governador, o vizir, né? O nome que se dá, vizir do Egito, ministro, a segunda pessoa do Egito. Né? Primeira pessoa o faraó, segunda pessoa era José. Então o que? Acontece que quando houve o período de fartura, onde José foi o vizir do Egito, José teria 37 anos aproximadamente. Aproximadamente, porque a gente não sabe qual foi o período entre 30 anos até que, quantos meses, quanto tempo levou até que o José realmente fosse nomeado vizir e começasse o período de fartura que ele tenha trabalhado. Mas o fato é que na Bíblia diz que com 37 anos houve o tempo de fartura. Vamos guardar esse número também, 37 anos. Em Gênesis, eu vou mostrar para vocês aqui o texto. A gente começar a ler essa eu quero mostrar aqui os textos. Não é este aqui ainda. Esse aqui. Gênesis capítulo 45, versículo 5 e 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Esse já foi o início da carência. Né? Foi neste período, né, 2 anos que o início da fome no Egito, que Jacó veio, os filhos de Jacó vieram ao Egito buscar alimentos. Então, veja, os filhos, quando foi aquele encontro de José com os irmãos
que depois ele se deu a reconhecer. Então já tinha passado 2 anos, já passou os 7 anos de fartura e já tinha, já tinha começado 2 anos do período de fome. Então José, se foi os 30 anos que ele foi apresentado ao faraó, e houve 7 anos de fartura, e no segundo ano de carência, os irmãos dele, os hebreus, vieram ao Egito em busca de alimentos, José tinha, quando houve o encontro com os irmãos, entre 39 e 40 anos. Tá? 39 e 40 anos. Aí nós precisamos, vamos guardar esse número, vou voltar a compartilhar com vocês uma outra tela, que diz aqui o seguinte, sobre a morte de José. Vamos ver aqui onde está, para vocês lerem aqui. Esse é o Gênesis capítulo 50, versículo 26. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Então está aqui a idade com que Moisés morreu. Então, se Moisés morreu com 110 anos, e nós temos a idade que os irmãos dele veio para o Egito, e provavelmente logo em seguida ele deu a identificar, trouxe a família toda. José disse que vieram em torno de 60, 70 pessoas da família dos hebreus, vieram para o Egito. Então, entre a morte de José e o tempo que a morte de José e o tempo que os irmãos, a família chegou no Egito, se passaram 70 anos. 110 anos que ele morreu. 40 anos ele tinha quando os hebreus vieram para o Egito. Se passaram 70 anos. Olha que esse número é importante. 70 anos que os hebreus estavam no Egito. O hiato de tempo, outro detalhe da Bíblia, o hiato de tempo entre a morte de José e o nascimento de Moisés, em torno de 60 anos. A morte de José e o nascimento de Moisés, em torno de 60 anos. Então, nós sabemos que Moisés, está no texto bíblico, Moisés fugiu, né, aquela história também bonita, todo mundo sabe, do cestinho de junco, de Hatshepsut, que capturou ele no Rio Nilo. Ele cresceu e ele fugiu do Egito com 40 anos, que ele tinha matado um egípcio. Foi morar lá em Moabe, né? Mídia. E lá ele encontrou com a sua futura esposa, casou, ficou lá. Ele tinha 40 anos quando ele foi para o Egito. Quando ele foi chamado por Deus, lá na sarça ardente, que deu a missão para Moisés, vai lá e liberta meu povo. E ele volta para o Egito, cumprir a missão, ele tinha 80 anos. Então ele passou-se 80 anos entre o nascimento de José e a volta dele para libertar o povo. O povo já estava no Egito. Então ali, 70 anos que nós tivemos lá, dos hebreus no Egito, né, com a chegada do povo hebreu no Egito, mais os 80 anos dessa período de Moisés sair do Egito e voltar para o Egito, dá 150 anos, correto? Se nós somarmos esses 150 anos com o hiato de tempo entre José e Moisés,
que dá em média 65 anos, nós teremos 215 anos. Esta é a razão, é o cálculo que se faz, né? Que não se pode, como falei, não se pode bater o martelo, mas é o cálculo que se faz para estabelecer que 215 anos foi o período em que o povo hebreu esteve no Egito. Agora, por que 430 anos? Por que 400 anos? Eu não vou me alongar aqui demais, porque já falei demais, mas isso aí é devido ao texto que eu vou dizer. Eu vou compartilhar só essa tela, mais essa tela, para finalizar com vocês. Vocês já devem estar cansados da minha colocação. Então aqui diz assim, esse é o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Aí já tem aqui o texto aqui. Esse aqui é um quadro interessante, que aquilo que eu falei foi esse quadro usado na aula que nós tivemos para chegar nesse número. Aí tem aqui o texto aqui que diz: então o Senhor lhe disse para Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Acontece, olha, se você olhar o texto aqui, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Outras traduções da Bíblia, ele usa a palavra aqui, em alguma tradução, usa a palavra estrangeiros por peregrinos. Então, a tradução que tem em outras Bíblias é assim, que os seus descendentes serão peregrinos numa terra que não lhes pertencerá. Então, aqui nós temos a razão pela qual o texto fala em 430 anos, mas aí a partir de Abraão, né? E eles eram peregrinos. Onde é que eles eram? Onde é que o povo hebreu era peregrino? Era peregrino em Canaã. Eles estavam em Canaã, eles eram peregrinos. Ali a vida de Abraão começou. Quando ele saiu lá da Mesopotâmia, de Ur, foi para Arã, de Arã veio para Canaã. Então ali começou a vida de Abraão. E o povo hebreu começou com Abraão. Ali começou o crescimento do povo hebreu, eles ficaram peregrinos ali em Canaã. Eles nunca foram peregrinos no Egito. No Egito, eles tinham um lugar fixo. Né? E lá eles estavam fixos, que o faraó tinha cedido um espaço para eles. E ali eles foram escravizados. Então, gente, é isso que eu queria colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o longo texto, um longo vídeo, mas é para mostrar para vocês como é legal a gente aprender, como é legal a gente estudar, como é legal a gente entender esse contexto todo, que realmente não nos faz mais cristãos, não aumenta a nossa fé, sem dúvida. A nossa fé tem um fundamento muito, muito maior do que isto. Isso é o conhecimento histórico, teológico, arqueológico. Mas a nossa fé tem um fundamento básico, que é a ressurreição de Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Você pode conhecer a Bíblia toda, pode ler a Bíblia inteira, mas se Cristo não tivesse ressuscitado, nada disso teria importância. Paz e bem para todo mundo. Vamos continuar nessa tentativa de crescimento, e eu estou apaixonado por tudo isso, e que espero que Deus me use como instrumento na mão dele, para poder compartilhar essas poucas coisas que eu aprendo. Shalom
Um abraço para todo mundo.